Olá, meu nome é Guilherme, curso agronomia na Universidade Federal de Lavras, faço parte do grupo de estudos em herbicidas, plantas daninhas e alelopatia e hoje vamos falar sobre o controle de capim amargoso na cultura do café. Bom, sabemos que o Brasil possui como uma das principais atividades a cafeicultura, que envolve o nosso agronegócio nacional e possui expressiva relevância tanto nos setores econômicos como nos setores sociais. Lideramos a produção e exportação de café verde no mundo. Temos uma estimativa produtiva de aproximadamente 46,72 milhões de sacas de 60 quilos para o ano de 2021, além de sermos também um dos maiores consumidores da bebida. Porém, para manter esse alto índice produtivo e manter a qualidade dos grãos de café, são necessárias adoções de práticas de manejo e controle que, de certa forma, protegem a lavoura de café, como das plantas daninhas que surgem nas áreas agrícolas e geram perdas exorbitantes. Dizendo de forma mais detalhada, as plantas daninhas surgem nessas áreas e concorrem com as plantas de interesse por luz, nutrientes, água, oneram custos de controle, atrapalham nas execuções de práticas que envolvem todo o sistema produtivo e principalmente na colheita. E dentre as plantas daninhas comumente encontradas nas áreas agrícolas brasileiras, destaca-se o capim amargoso, Digitaras insulares, planta facilmente deparada como infestante em diversos lugares, como pastagens, pomares, beiras de estradas, terrenos baldios e também em cafezais. Há alguns anos essa planta ela era tratada como uma importância reduzida, porém, no decorrer do tempo, suas populações foram criando resistência aos métodos de controle que estavam sendo usados. E com a realização de estudos no que se refere a essa relação, entre capim amargoso e plantas de café presentes no mesmo lugar, alguns autores conseguem afirmar que somente duas plantas de capim amargoso já comprometem o crescimento das outras plantas de interesse, bem como no acúmulo de macronutrientes. Por isso é muito importante que quando o produtor se deparar com esse tipo de infestação em sua lavoura, ele deve estudar a situação, quantificar os seus custos e dessa forma colocar em prática a melhor maneira de controlá-la, o que vai ser melhor falado adiante. Olá, eu sou o Lucas, estudante de agronomia na Universidade Federal de Lavras e membro do grupo de estudos em herbicidas, plantas daninhas e alelopatia de HPD. E hoje vim aqui falar um pouco para vocês das características biológicas do capim amargoso, bem como suas peculiaridades. Bom, o capim amargoso possui o nome científico de Digitaria insulares. É pertencente à família botânica das poáceas. É uma gramínea perene, possui a capacidade de endosserar e seu ciclo de vida pode durar mais de 2 anos. O capim amargoso possui duas formas de reproduzir. Uma é através de sementes contidas em sua inflorescência, onde cada inflorescência pode ter mais de 100 mil sementes. E essas sementes possuem a característica de possuir uma plumagem. Essa plumagem dá a característica à semente poder ser levada pelo vento por longas distâncias até atingir o solo. E atingindo o solo, essas sementes podem germinar independente de ter luz ou não. Então, sim, elas podem germinar abaixo da saia do cafeeiro. Entretanto, sua grande maioria necessita da germinação com a presença de luz. A outra forma do capim amargoso se reproduzir é através de uma estrutura subterrânea, o seu rizoma. Este rizoma armazena energia e nutrientes para caso haja danos em sua parte aérea ou períodos de seca, essa energia seja utilizada para ele. Esse rizoma é formado a partir dos 45 dias após a emergência da planta, momento em que o capim amargoso acelera seu crescimento. Essas características tornam o capim amargoso uma planta daninha de difícil controle, pois sua grande produção de sementes o faz se implantar rapidamente de uma área e tomar conta rapidamente. O seu rizoma, com armazenamento de energia, caso haja roçadas ou aplicação de herbicida onde somente a parte aérea será eliminada, ele irá usar as energias contidas nessa estrutura para rebrotar. Meu nome é Alisson Campos, eu sou engenheiro agrônomo, atualmente eu sou doutorando em fitotecnia na Universidade Federal de Lavras. Eu faço parte do grupo de pesquisas em herbicidas e alelopatia da UFLA. E eu vou estar falando para vocês sobre o capim amargoso.
Nas Américas, existem mais de 26 espécies do gênero Digitaria. E o capim amargoso é uma das principais plantas daninhas que ocorre tanto na agricultura e, como não poderia deixar de ser, na cafeicultura. O seu nome científico é Digitaria insularis e suas características são uma planta cespitosa, é da família Poácea, ela entolcera e produz bastante sementes. Vocês podem observar aqui na panícula dela, que é uma planta que dispersa a semente principalmente pelo vento, por ser bastante leve, e também reproduz pelos rizomas. Uma característica interessante dos seus rizomas é a capacidade de acúmulo de amido, que dificulta o seu controle, pois quando você faz uma aplicação de herbicidas, principalmente quando a planta já está num estágio que ela está perenizada, ela tem uma alta rebrota. Então você vai estar aplicando o herbicida, se ela estiver perenizada, e vai ter uma dificuldade de controle. E é até importante separar essas partes, pois uma coisa é uma planta tolerante e outra resistente. Às vezes a tolerância se dá até o estágio fenológico mais avançado do capim, em comparação do que seria uma planta resistente. Os mecanismos de resistência que o capim amargoso tem aos herbicidas, principalmente ao glifosato, pode citar, a compartimentalização do herbicida no vacúolo, a metabolização da molécula do herbicida, ou mesmo mecanismos que dificultam a sua absorção pelas folhas ou a translocação pela planta. O capim amargoso ele tem várias características importantes a ser observadas. Assim, seu porte pode atingir entre 50 centímetros a 1,5 m. É uma planta que você pode estar manejando ela tanto de forma química, com o uso de herbicidas, ou com controle mecânico, através de implementos como a roçadora ou a trincha. E é sempre importante estar observando o estágio fenológico que a planta se desenvolve, assim, que ela se encontra, pois alguns herbicidas, como os graminicidas, eles controlam ela só em estágios mais iniciais, assim, mais no início do perfilhamento. Olá, meu nome é Miguel Corrêa Simplício e eu sou um membro do GHPD, que é o Grupo de Herbicidas, Plantas Daninhas e Alopatia. Hoje nós vamos falar sobre uma importante praga que afeta o cafeiro em diferentes estágios fisiológicos, que é o capim amargoso. No controle dele, se pode utilizar tanto o controle químico quanto o controle mecânico. Só que muitas vezes, pelo fato de não se ter uma rotação dos princípios ativos dos herbicidas, isso faz com que algumas plantas não sejam afetadas da mesma forma. Como pode ser visto, em relação a essa aqui tem tolerância ou resistência a um princípio ativo que foi utilizado nessa outra. Isso faz com que seja necessário, então, o controle mecânico. Para isso, podem ser utilizados de duas formas. Tanto pode ser utilizado na linha, que pode ser no caso da motorroçadeira e a enxada propriamente dita, quanto a roçadeira na entrelinha, que quando afeta essa parte. Na utilização do controle mecânico, existem vantagens e desvantagens. No caso da vantagem, seria a possibilidade de utilizar a trincha no manejo da entrelinha com plantas daninhas de porte arbustivo. Porém, uma desvantagem seria a possibilidade da rebrota, que poderia ser induzida tanto pela trincha quanto pela utilização de roçadeira. Vale lembrar que ambas podem, dependendo do estágio fisiológico do capim amargoso, auxiliar na dispersão de sementes. Outra forma de reduzir a incidência de plantas daninhas no cafeiro é a utilização de consórcio, tanto com forrageiras quanto com milho e soja na entrelinha. No caso da forrageira, ela poderá auxiliar na redução da erosão, manutenção da temperatura e umidade do solo, além da ciclagem de nutrientes. No caso da soja e do milho, poderá dar um retorno enquanto o cafeiro está se desenvolvendo e não tem produtividade.
Uma outra alternativa que está sendo muito utilizada para o controle de capim amargoso e outras plantas daninhas é a implementação de gramas ou outras forrageiras que fazem com que, mesmo se você tiver um banco de sementes na terra, a pressão que ela vai fazer faz com que o capim amargoso e outras plantas daninhas não se desenvolvam. E se você manter a altura ideal, ela não vai fazer nenhuma competição direta com a cultura do café, além de promover uma umidade do ambiente para o café, além de um carregamento de nutrientes para a parte superior da terra. Um recado importante também para vocês é sobre o café em formação. O café ele é muito sensível à competição com planta daninha. Então é muito importante da implantação do café em formação até seus primeiros 2 anos, ele ficar plantado no limpo, sempre com competição de plantas daninhas. Esse manejo pode ser realizado tanto com manejo químico, utilizando herbicidas tanto em pré ou pós-emergência, desde que em pós-emergência seja aplicado em jato dirigido. A vantagem de utilizar herbicida pré-emergente é que ele tem um período residual que mantém um maior tempo sem a presença de plantas daninhas. E vocês podem observar assim, que nesse café é feita uma trilha em que você deixa um espaço entre 1,40 m, 1,5 m livre de plantas daninhas para poder ter um maior desenvolvimento do cafeeiro. E a rua pode ser manejada tanto com um manejo com roçadora ou com a trincha. E esse período em que o café está desenvolvendo é muito importante que não haja essa competição, para poder não afetar o seu desenvolvimento inicial, para ter futuras produções boas e que a lavoura consiga crescer e ter um corte adequado que ela auto-sombreie a linha, evitando a presença das principais plantas daninhas no cultivo. A aplicação de herbicida é feita em pré ou pós-emergência. A aplicação é feita em jato dirigido por causa que para a cultura do café são poucos herbicidas que possuem seletividade, e para evitar a intoxicação do café são feitos em jato dirigido. Embora o controle mecânico seja o mais praticado, o controle químico ainda continua sendo uma importante ferramenta para o manejo das plantas daninhas. Uma recomendação a ser feita que traz eficiência no controle das plantas daninhas é a associação do herbicida glifosato com herbicidas inibidores da CCase. Para esse mecanismo temos o cletodin, o aloxifop e o quisalofop, que são graminicidas que possuem registro para cultura do café. A associação do glifosato a um desses herbicidas é importante por causa que o glifosato permite que seja feito controle de plantas em estádios mais avançados, aumentando a abrangência do controle feito através dos herbicidas. Aqui temos uma planta de capim amargoso já em estágio mais avançado, como eu disse. Aqui ela já está entocerada e isso aqui fica bem difícil para o controle apenas com graminicida. Então o glifosato é que vai ajudar nesse controle para abranger esse estádio aqui. E também, se haver só aplicação do graminicida, tem muitas chances de haver a rebrota e diminuir significativamente a eficiência do controle utilizado. Contudo, conclui-se que o conhecimento das características da planta e as alternativas do seu controle é fundamental para um manejo eficiente e sustentável do capim amargoso. Nós do GHPD, Grupo de Estudos em Plantas Daninhas, Herbicidas e Alelopatia, agradece muito por estar aqui discutindo um assunto tão importante e se coloca à disposição a você que está nos assistindo e toda a comunidade cafeicultora.